Jesus é o pão da vida. Jesus afirmou ser o pão da vida que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo, o seu alimento. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo é quem satisfaz o espírito dos que acreditam nele. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em João, capítulo 6, no versos 48. A mensagem sobre o pão da vida, na passagem de João 6, versos de 25 a 59, Jesus, ele ensina acerca do pão da vida. Este pão aqui, ó, ele dá a vida. Ele diz que ele é o pão da vida, não só materialmente, espiritualmente, mas eternamente. O contexto da história de Jesus nos mostra que a multidão estava à procura dele, porque ele realizará a primeira multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. As pessoas comeram fartalmente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. Os judeus, eles aguardavam ansiosos pelo líder libertador e prometido, que os pudesse livrar do domínio romano. A carência material era grande. Muitas famílias viviam com recursos escassos. E ao verem que Jesus havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas, eles imaginaram que se iniciaria uma revolução. Um rei milagroso que dá comida a todos chegou. Mas muito mais que alimentar os corpos, Jesus, ele veio trazer o alimento para a alma humana. O pão, como símbolo de Cristo, ele é um alimento necessário. Outras coisas podem ser dispensadas da alimentação humana, mas todos precisam do pão. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. Ele é um alimento simples e nutritivo. O pão, ele é acessível a todos. Todas as faixas etárias e todos os tipos de pessoas podem ter acesso ao pão. E Jesus é a mesma coisa. Jesus, ele é a vida para todos. Jovens, velhos, fracos, fortes, para todos. O pão, ele é uma comida que precisamos diariamente. Alguns alimentos podem ser ocasionais, mas o pão de cada dia, todos os dias, ele é importante para manter o corpo saudável, não é? Jesus, ele é um pão para ser compartilhado em abundância, que nem o pão que ele serve para ser compartilhado. Simples, é simples, e todos esperam ter fartura para se fortalecer daquele que espera o alimento. Jesus, ele é esse alimento
em abundância. Nós devemos absorver e repartir com fartura. O pão para consumo pessoal e na comunidade, pessoalmente, precisamos partilhar com outros famintos os pães. E Jesus é a mesma coisa. Por esse motivo que eu estou aqui compartilhando essa mensagem com vocês. Eu me alimento todo dia desse pão, que é Jesus. É Ele que alimenta a minha alma. Eu não vou na igreja uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou apenas somente aos domingos. Eu me alimento desse pão todos os dias, assim como me alimento do pão que a gente come. Desde o meu deserto. O pão, ele não foi feito para ficar escondido no armário ou exposto numa vitrine. Ele foi feito para ser ingerido diariamente para dar sustância e vida. As fomes do homem. O homem, ele vive em busca de satisfazer as suas necessidades, certo? E considerando integralmente a sua totalidade. Sabemos que ele possui pelo menos 3 tipos de fome. Primeiro, a fome natural. Esse tipo está relacionado a todas as necessidades básicas do homem. É a busca pela satisfação física e pessoal. Isso é fome do corpo. Pão, água, necessidades básicas. Fome emocional, felicidade, paz, perseverança, sentido e segurança. E fome mental, intelectual, vontade, verdade e justiça, e etc. A fome antinatural, esse é o tipo de apetite criado pela nossa natureza caída, contrária à vontade do Criador, que nos fez a sua imagem. É uma necessidade alimentada por coisas que nos faz mal. Em vez de buscar pela satisfação legítima da nossa existência, ambiciona-se por comidas falsas e ilusões, excessos, drogas, delírios, desejos e coisas sem sentido real ou original. A fome sobrenatural é uma fome diminuída e sufocada por muita gente. Trata-se da fome da alma. Aqueles que não notam, estão mortos espiritualmente. Isso fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Esse anseio é revivificado por Cristo. Quando vamos até Ele com fé, com muita fé, essa fome, ela é real, ela é espiritual. Que projeta para toda a vida, gente. E ela é satisfeita quando nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus. Assim, por Ele, somos totalmente satisfeitos.
Está em Jó, capítulo 6, versículo 35. Nossa fome e sede de justiça serão saciadas, gente. Mateus 5, verso 6. Se Jesus, ele for a nossa única fonte nutricional, jamais sentiremos desejos. Jamais. Desejos do mundo, jamais. O pão de Deus, a origem de todo bem, provém de Deus. A origem de todo bem provém dele. Ele é o provedor amplo de todas as bênçãos espirituais como temporais que temos. Além do sol, do ar, da água, do pão, da natureza, ele nos deu o que é essencial para a existência plena. Ele forneceu aquele que, ao seu ver, é necessário e necessário para todos terem vida, gente, que é Jesus Cristo. Deus, o autor da criação, ele revelou o que era preciso para nós funcionarmos direito. Jesus, ele é a chave que nos mantém conectado à vida, sempre, gente, e conectado ao céu. Ele é o alimento capaz de sustentar meros humanos até a eternidade. A satisfação em Cristo, Jesus, ele é superior ao maná. O pão caía do céu e supria o povo de Israel no deserto. Não foi a maior provisão concedida de graça. O maná, ele satisfaz as necessidades corporais deles durante um tempo. Mas Jesus, ele satisfaz as necessidades espirituais para sempre. Isso está em Jó, capítulo 6, versos 5:7 a 5:8. A multidão, gente, que ouvia a Jesus, claramente eles associaram as suas palavras ao testemunho dos antepassados sobre o maná enviado no deserto. Está em João, capítulo 6, versos 30 e 21. Jesus, ele distinguiu a verdadeira fonte da provisão. Não foi Moisés, mas o próprio Deus, que nos deu o pão do céu. Está em Jó, capítulo 6, versos 32 a 33. Alimentando-se de Cristo, alimentando-se do pão da vida, é a comunhão do pão da vida, do Salvador da vida ao Salvador, e não alimentação física. A fé, ela é meio de absorver a provisão de Deus. Isso significa alimentar-se da verdade de Cristo através da fé. Isso está em Romanos, capítulo 10, versos 17. E também em Salmos 37, verso 3. Jesus,
Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você quer ter uma vida abundante hoje? Ou de hoje em diante? Creia nele. Jesus é o pão da vida. Jesus disse: ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João capítulo 6, versos 35. Isso implica que você tem que ir a Jesus com fé, com muita fé. Assim como o faminto busca ser alimentar de pão, ter o alimento sobre a mesa, não satisfaz ninguém, a menos que esse seja ingerido e assimilado pelo corpo. Mas uma vez comido, o pão, ele torna-se em vigor, em força e em vida. Gente, o trabalhador que ingeriu e assimilou o pão, ele tem força para exercer as suas necessidades com bom ânimo e vitalidade. Não é verdade? Assim também, Jesus, ele precisa ser assimilado pelos os que creem nele e se transforma a vida por completo. Jesus Cristo, ele é o alimento espiritual que dá vida aos que dele se aproxima e assimila a sua palavra pela fé em suas mentes, corações e com confiança, amor e temor. Jesus é o pão da vida. Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Por esse motivo que eu resolvi mudar o nome do meu canal. Porque eu estou há meses gravando vídeos e até agora eu não tenho inscrito, eu não tenho likes, eu não tenho compartilhamento. Mas eu não quero isso, porque eu quero crescer, e quero me aparecer, e quero enricar. Nada disso. Eu só quero levar a palavra para vocês, entregar a palavra de Deus para vocês. Em agosto de 2020 eu passei por um deserto terrível e através desse deserto que eu estou aqui hoje falando para vocês, entregando a palavra, porque Jesus, ele mudou totalmente a minha vida. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o alimento. Jesus, ele é o pão que mata a sede, que mata a fome. Jesus, ele é a água que mata a sede. Creia nele, gente. Creia nele. Creia. Como o mundo está em busca do auxílio emergencial, não tá? O povo em busca do auxílio emergencial porque precisa comer, porque precisa beber, porque precisa pagar conta, porque precisa pagar aluguel, porque precisa disso, porque precisa daquilo outro, porque precisa de saúde, tem um lá no leito de hospital. Gente, pão da vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a sua salvação. Pois creia nele. Eu indico vocês a lerem o Novo Testamento. Ah, vocês não têm costume de ler a Bíblia? Começa por Novo Testamento, o livro de Mateus. Aí vocês vão conhecer a história linda de Jesus e se apropriar pela fé da vida, a abundância que ele deixou para todos nós. Vocês creem, gente? Vocês têm fé no coração